Saudações pessoal. Hoje o grupo ESPN Lesson decidiu resolver o exame de admissão à IFP, não é? Instituto de Formação de Professores. Então este é o exame de Matemática 2017, que foi resolvido por José Alfredo Citói, Abranges Mavimbel e Geraldo Costa. Ok, vamos explicar uma coisa. Estamos a resolver este exame numa tela capacitiva, então às vezes vamos escrever, vai escorregar um pouquinho, então vamos apresentar aí uma caligrafia bem horrível, mas com a ideia de vocês perceberem, vamos fazer de tudo para vocês perceberem e entenderem, admitirem lá naquele exame que vão fazer no dia 4 ou dia 5 de janeiro. Muito bem. Estamos a usar uma tela Full HD, Full HD, mas está a resolver em 1728 vezes 1080 pixels, ok? E o aspecto ratio é 16 dividido por 10, na razão de 1.6 e não é 1.7, como temos aí em todos os telemóveis, ok? A seguir vamos ao exame, Temos aqui República de Moçambique, Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Conselho Nacional de Exames, Certificação e Equivalências. Este é o exame de admissão de matemática aos Institutos de Formação de Professores e Escola de Professores para o Futuro, ano 2017, com duração de 120 minutos, ok? Muita atenção aí para o pessoal que está a vir da 10ª classe. Parece que vai ser pela primeira vez a fazer este tipo de prova, na escola múltipla, e ainda não habituaram àquela folha de resposta aí. Então, atenção, nesta prova contém 40 perguntas com 4 alternativas de resposta cada uma, não é? A escolha alternativa correta e risque, atenção, e risque a letra correspondente na sua folha de resposta. Vamos entender uma coisa. Você resolveu, percebeu que a alternativa correta é A. Vamos chegar lá na sua folha de resposta. Vai riscar, primeiro passa lápis, não é? HB, né? E depois a caneta. Então pintar muito bem para a máquina óptica poder reconhecer melhor. Atenção aí, o pessoal que está a ver diretamente da 10ª, para o pessoal que está a da 12ª, já habituaram a isso, parece que já é em casa mesmo, não vão ter dificuldades. Ok, vamos ao exame. Número 1. Para fazer 800 cadernos, são necessários 68,8 kg de papel. Quantos quilogramas de papel se utilizam para fazer 1.200 cadernos? Vamos usar a regra de 3 simples. Então, estamos a dizer que 800 cadernos estão para 68,8 kg. Então, 1.200 cadernos estarão para X. Então, é X que nós não conhecemos, não é? Que vai corresponder a esta quantidade pedida aqui. Então, a seguir, vamos fazer um cruzamento. Este 800 múltiplo com X e 1.200 múltiplo com 68,8 kg. Atenção, isto nós aprendemos muito na unidade temática 7, lá na 7ª classe, razões e proporções de uma coisa parecida. Então, vamos ter aqui 800 vezes X, e isso vai ser igual a 1.200 vezes 68,8 kg. Aqui caderno vamos simplificar, vamos ficar aqui com X igual a, vamos fazer, onde é que vai dar este produto? Vai dar exatamente 82.560, vamos fazer com calma aí, eu quero ganhar o tempo aqui, e vamos dividir com 800, então, onde é que vai dar isso? 82.560 dividido por 800. Então, esse X aqui vai ser igual a 103,2 kg. Muito bem. Então, são esses quilogramas que nós precisamos para podermos fazer 1.200 cadernos. E temos isso na alternativa D. Olha aqui, eu tirei uma fotografia deste exame e a pessoa que me forneceu tinha acertado. Muito bom isso. Ok, a seguir vamos para o número 2. 3 amigos K, X e Y fizeram uma sociedade, tendo a K entrado com 150 e X com 200 meticais e Y com 250 meticais respectivamente. Ok, o K entrou com, eu vou usar exatamente esse espaço, então vou limpar um pouco para poupar o meu caderno. Com atenção, esse caderno nos custou muito dinheiro, aproximadamente $7, é muito isso, hein? Então este K entrou com 150 meticais, né? Entrou com 150 meticais. Deixa eu escrever muito bem, o K não saiu bem aí. Então, este aqui entrou com 150 meticais, né? E o X entrou com 200 meticais.
entrou com 200 meticais, o Y entrou com 250 meticais. Ok, muito bem. Então o total aqui, total foi de 600, né? Somamos 150, somamos isso tudo, vamos ter o que? Vamos adicionar 150 com 200 e aqui temos esse 250 aqui, então a soma vai ser exatamente de 600. Então de 600 meticais. Então este aqui é o total, não é? Ponto. Quanto deve receber cada um, sabendo que a sociedade tem já um lucro de 180 mil meticais a distribuir pelos sócios? Muito bem. O lucro foi de 180 mil, não é? Estamos falando de 180 mil meticais. Epa, esses trabalharam, né? Entraram com 600 para lucrar 180 mil. Ô examinador, o que aconteceu? Que tipo de negócio é esse? Mas ok, não deixar isso. É negócio, fizeram e conseguiram este lucro. Esse é lucro, atenção, 180 mil. Nós queremos saber quando deve receber cada um, sabendo que a sociedade tem já um lucro de 180 mil meticais a distribuir pelos sócios. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos colocar uma constante que vamos chamar de W e vamos dividir o 180 mil, não é? de lucros por esse valor total aqui de entrada de todos, que é de 600 meticais. Então, ao simplificar isso tudo, vamos ficar com uma constante mesmo, sem unidade. Então, dividido o 180 mil por 600, vamos ficar com 300. 300 sem nada, né? E para sabermos quanto é que deve receber, vamos multiplicar esta constante de 300 por cada valor de entrada. Por exemplo, para o K, este K aqui, né? Estamos com o K agora, entrou com 150. Então, vamos multiplicar com 300 e tudo em metical, né? Então, tudo vai ser igual a 45 mil. Olha lá, K, você saiu a ganhar 45 mil meticais. Agora para o X, que entrou com 200, vamos multiplicar com este 300, tudo em metical. Então ele vai ficar com 60 mil meticais. Olha lá, que riqueza. Este X não escrevi muito bem, como eu disse. Também a temperatura é alta aqui, não estou a conseguir arrefecer o meu CPU. 250 multiplicar por este 300, também em metical. Este aqui vai ficar com 75 mil meticais. Então, entrou só com 150, conseguiu um lucro, não sei, mas recebeu aí 45 mil meticais e este X recebeu 60 mil e a seguir o Y conseguiu 75 mil meticais. Agora foi um bom negócio, examinador. Eu queria saber, eu queria conhecer este negócio. Muito bem, e a alternativa correta é exatamente a D. Muito bem, este estava a caminhar muito bem. Vamos agora ao número 3. A idade do pai está para a idade do filho, como 5 está para 2. Tá bom. Sabendo que o filho tem 12 anos, qual é a idade do pai? Estamos a dizer que a idade do pai está para a idade do filho. E como 5 está para 2, né? Estamos a dizer que o 5 está para 2, não é? O 5 está para 2. Regra de 3 simples. O 5 está para 2. Muito bem. Se o 5 está para 2, a idade do pai está para a idade do filho. Como 5 está para 2. Sabendo que o filho tem 12 anos, qual é a idade do pai? Nós vamos colocar aqui um X que está exatamente para este 12. Estamos a colocar aqui este 12 aqui. Então, um X que está para 12, porque nós ainda não conhecemos a idade do pai. Então, vamos multiplicar o X com 2 para ficarmos com 2X e o 5 com 12 para ficarmos com... vamos colocar aqui 5 vezes 12, né? Então, 2x vai ser igual a 60. 60 anos, neste caso eu vou colocar aqui 60 anos. Então, aqui o x vai ser igual a 60 anos dividido por 2. Então, x vai ser igual a 30 anos. Então, 30 anos é a idade do pai. Então, o pai tem 30 anos. Nós temos isso aqui na alternativa D. Então, nós estamos a dizer, como disseram aqui, a idade do pai está para a idade do filho, como 5 está para 2. Então, 5 está para 2. Então, 5 está lá no lado das idades do pai. E o 2 está lá, porque tudo que é do filho tem que estar nesse lado aqui. Olha lá, esse lado aqui. Tudo que é do pai tem que estar nesse lado aqui. Então, essa é a regra de 3 simples. A seguir vamos ao número 4. O senhor Carlos, na época agrícola, não é, lavrou 35 hectares, né, de terreno para a sementeira de milho, o que corresponde a 24
ou não, a 20,4% do seu terreno. Olha, a visão foi para onde? Eu não estou a conseguir ver 20,4%, eu estou a ver 24%. Como assim? Ok, 20,4% do seu terreno. Ponto. Quantos hectares tem o terreno do senhor Carlos? Ok, eu estou a colocar tudo no singular porque eu que estou a gravar, o grupinho está aí, vamos ver, então tudo está no singular, vem eu, não nós, então aí vão admirar, mas todos estamos aqui a gravar, então eu que estou aqui a falar um pouquinho. Muito bem, estamos a dizer que 100% de terreno, nós já tiramos 20,4%, né? Ficamos com 70 e alguma coisa, 79,6%. Ok, queremos saber quantos hectares tem o terreno do senhor Carlos no total, não é? Vamos fazer uma coisa muito simples, usando aquela regrinha de 3 simples, sabe? Isso é bonito. 20,4%, não é? Está para 35 hectares, não é? Está para 35 hectares. E 79,6% está para X. Então, isso é o que nós não sabemos. Está para X. Muito bem. Então, este X vai multiplicar o 20,4% e este 79 vai multiplicar o 35. Então, por cento, base a base. Então, vamos ficar com 20,4%. Não, 20,4% X vai ser igual a 79,6 vezes 35, não é? Isto aqui em hectare. Então, o X vai ser igual a 79,6 vezes 35 hectares. Eu coloquei H, não está correto isso. Hectares, tudo isso aqui sobre 20,4. Então, consegui escrever o que está a acontecer. 20,4. E o X aqui, então o X vai ser igual a... Okay. Vamos fazer 79,6 vezes 35 hectares. Quanto é que vai dar isso resolvido? Vai dar 136, não é? 136,56 hectares. Então, temos que adicionar este 136, não é? 0,56 com o 35 que já tínhamos, que correspondem a, atenção, estes 136,56 hectares correspondem a 79,6% e nós já sabemos que 20,4% corresponde a 35. Como fizemos essa diferença aqui para conseguirmos isso? Então vamos agora somar. Temos 136,56 mais 35, tudo isso aqui em hectares como unidade, né? Vou colocar tudo dentro de parênteses, vou colocar aqui hectare. Então, no total, isso vai ser igual a 171,56 hectares. Então, temos aqui 171,5 hectares na alternativa B, né? Então, vamos ter que arriscar aí, mas não é dessa maneira que se arrisca. Atenção, eu só estou a colocar aqui, mas tem que ser assim. Eu tenho uma letra aqui, né? Uma letra, então estou a arriscar assim. É um exemplo. Ok, vamos ao número a seguir. Número 5. Em 1998, índice de refração pelo vírus HIV entre professores da zona sul do país estava assim distribuído. Estava assim distribuído. Muito bem, eu não li bem. Vou voltar a ler muito bem. Não estava concentrado, tenho que me concentrar agora. Em 1998, índice de refração pelo vírus da HIV-Sida, não é HIV-Sida, do HIV, entre professores da zona sul do país, estava assim distribuído. Inhambane, 22%, Gaza, 23%, Maputo Cidade, 30%, e Maputo Província, 500 professores. Ok. Agora vamos somar. Vamos ter que conhecer esta percentagem. Temos aqui total, né? 22% de Inhambane, 23% de Gaza e 30% de Maputo Cidade. Isso dá 75% em percentagem, não é? Então, vamos ver. Dos 100%, tiramos 75%, né? Tiramos 75% para ficarmos com 25%. Ok, é isso. Não, estamos a dizer que, usando aquela regra de 3 simples, estamos a dizer que 25% está para 500 professores, não é? E 75% está para X professores. Porque a pergunta é, quantos professores participaram do inquérito? Muito bem.
Vamos agora, este x vai ficar com 25, vamos ficar com 25x e 75, vamos multiplicar exatamente com 500. Ok, este x deve ser isolado, 25 vai passar para outro membro, quando passa para outro membro, atenção, essa é uma equação agora, uma equaçãozinha, né? Vamos passar o 25 que está a multiplicar o x, que é o nosso coeficiente, vai dividir o 75 vezes 500, vamos ficar com x igual a 75 vezes 500 sobre 25. Então, o x vai ser igual a 1500. Então, nós já calculamos isto. O x é 1500. Queremos conhecer o número total. Vamos somar esse x que conseguimos aqui com 500 professores daquilo ali, de Maputo Província. Desculpa, de Maputo Província. Desculpa essa linguagem que eu usei aí. Apareceu de repente, hein? Então, vamos ter aí 1500 mais 500. Então, isso vai ser igual a 2000. Opa! Quantos professores participaram do inquérito? 2000 professores. 2000 professores. Muito bem, 2000 professores. 2000 professores. Número 6. A lente de uma lupa tem 10 cm de diâmetro. Qual é a área desta lente? Estamos a dizer que o diâmetro é exatamente de 10 centímetros. Mas sabemos que a área... não é porque a lupa tem aí uma forma bem circular, então que temos que calcular a área do círculo, que vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Então, e sabemos que este raio é diâmetro dividido por 2. Atenção, este raio vai ser 10 centímetros dividido por 2, que vai ser igual a 5 centímetros. Então, trabalhando diretamente com esta fórmula, o valor de π é 3,14. Ainda vou colocar aqui 3,14 vezes 5 centímetros ao quadrado. Então, resolvido isso até aqui, vamos ficar com 78,5 centímetros quadrados. E temos isso exatamente na alternativa D. Temos isso na alternativa D. Vamos agora ao número 7. Ao livreiro, o editor oferece um livro por cada 12 que ele compra. Opa, boa coisa. Então é bom, examinador, é bom, gostei da questão. Qual é, em percentagem, o bônus oferecido? Estamos a falar de uma coisa muito boa. Estamos a dizer que... vamos usar H3 simples, não vamos usar para esse espaço aqui. Estamos a dizer que 12 livros, não é, estão para 100%, não é isso? Estão para 100%. Agora, e um livro, né, que oferece, vai estar aqui para X, como nós conseguimos ver, está para X. Muito bem. Então, este X vai ficar com 12, então 1 com 100, então tudo em por cento. Tudo vamos ficar aqui, tudo que é percentagem vai ficar para esse lado. Então, eu falei uma coisa talvez que não dava para perceber, mas vou colocar aqui 12 vezes x, e isso vai ser igual a 100%. Desse lado eu vou colocar assim como está, e o x vai ser igual a este 100%, não é, dividido por 12. Então, fazendo esta divisão, vamos ter 8,3%, não é? 8,3% que nós temos na alternativa A. Estamos a dizer que em percentagem ele recebe 8,3% daqueles livros, né? Então, é exatamente isso. Vamos ao número 8. O número 8, ainda estávamos apenas a falar da unidade temática 7, aquilo que nós chamamos de razões e proporcionalidade. Então, agora vamos para um outro tema muito interessante, razões e proporções, é isso mesmo, que é exatamente a proporcionalidade, a unidade 10. Unidade 10. Unidade 10, estamos a falar de sétima classe, só sétima classe, oitava classe, não. As unidades não são as mesmas. Para a oitava classe, nós temos isso aí na unidade de temática 3, se a memória não me trai, assim, funções de proporcionalidade, uma coisa assim. Mas vamos ao que interessa exatamente aqui, né, no livro da sétima classe, que é a unidade 10, porque são conteúdos da sétima classe, não é isso? Ok, A e B são duas grandezas diretamente proporcionais, muito bem. Mesmo vamos identificar que tipo de proporcionalidade é esta, e como nós estamos a ver, quando os valores de A estão aqui a crescer muito bem, estão aqui a aumentar, os valores de B também estão a aumentar, e essa é uma proporcionalidade direta. Para acharmos a constante de proporcionalidade, devemos dividir esses dois valores de A e B. Então, se fosse inversa, era só multiplicar. Muito bem. Quais são sim os valores correspondentes a B e C? Ok, primeiro, antes de fazer mais nada, vamos colocar aqui que a constante K, não é, vai ser igual
A sobre B, não é? O que é isso? Espaço esgotado? Eu tenho espaço aqui. A sobre B, não é? A sobre B. Ou a constante K também pode ser igual ao que? A B sobre A. Ok, então estamos a dizer que espaço esgotado significa que eu não vou conseguir terminar este vídeo, mas vou ainda gravar, porque ainda tenho tempo. Estamos a falar de 20 minutos gravados. Muito bem, o K pode ser igual a sobre B ou B sobre A. Aqui será o inverso, aqui vamos ter o valor inteiro. K vai ser igual, por exemplo, vou colocar aqui o 11, que é o valor de B, dividido por 0,5, e isto vai ser igual a 22, é o valor de K. E para conseguir o valor de B, eu vou fazer a mesmíssima coisa, o B divide 1 e isso é igual a constante K, então B vai ser igual a 22. Vamos fazer a mesmíssima coisa para este número, vamos dividir o 44 sobre C, porque estamos a usar esta expressão, né? Então 44 divide C para podermos ter o que é 22, que é a constante. Atenção, estamos a trabalhar com K igual a B sobre A. Eu só inverti. Então, este C multiplica o 22, não é? Este C multiplica o 22 para ficarmos com 22C, não é? Para ficarmos com 22C, 2C igual a 44. Então, resolvendo esta equação para C, né? Não está a escrever bem isso, parece que não há espaço mesmo, dividido por 22, então este C vai ser igual a 2. Então, respectivamente, nós temos 22, não é? Vamos colocar aqui 22, depois temos o que é o 2. Então, temos isso aí na alternativa A, não 2 e 22, mas sim 22 e 2. Vamos ao número 9. Qual das razões forma uma proporção? Então, para existir uma proporção aqui, o que nós devemos fazer? Em primeiríssimo lugar, nós devemos dividir essas duas frações. Então, se a razão for a mesma, então há uma proporção, forma uma proporção. Então, fazendo para A, não é? Bem no rascunho, vamos perceber que não há nenhuma proporção, mas se tentarmos fazer com esses valores da B, vamos perceber que aqui temos 0,2 e também temos 0,2. Então, há uma proporção aqui. É só dividir esses dois valores. Então, se você consegue o mesmo valor, aqui, então forma uma proporção. Mas se divide este, encontra um, e divide este segundo, encontra um outro valor. Então, não há nenhuma proporção. Então, só há proporção quando a razão for a mesma para os dois casos, não é? Então a alternativa correta é exatamente da B. Número 10. Qual é o valor correspondente ao termo desconhecido na proporção GG sobre 1 quarto igual a 1 sobre 3 sobre 3. Então aqui nós temos uma equação. Primeiro temos que identificar muito bem. É uma equação linear, né? É uma equação linear. Eu vou escrever aqui G sobre 1 quarto igual a 1 terço sobre 3. Ok. O termo do segundo membro chamamos do que de divisão de frações. Temos aqui divisão de frações. Então vamos manter este primeiro membro. Vou colocar aqui se somente se GG sobre 1 quarto igual a. Então a divisão de frações. Na divisão de frações nós sabemos que a divisão é uma operação inversa da multiplicação. Mantém-se a primeira fração e inverte-se a segunda, mudando-se o sinal de operação. Então, em vez de ficar aí a dividir, fica aí o vezes. Então, vamos ficar com 1 terço vezes. Olha só, aqui nós tínhamos o 3 aqui. Então, o inverso de 3 é 1 sobre 3, tá bom? É exatamente isso. E vamos dizer que é GG sobre 1 terço igual a 1 nono. Então, este termo não é 1 terço, desculpa, aqui é 1 quarto. Então, este 1 quarto no primeiro membro está a fazer o quê? Está a dividir. Quando passa para o segundo membro, vai passar a fazer o quê? A multiplicar. Então, vamos ficar com GG igual a 1 sobre 9 vezes 1 sobre 4. E este nosso GG vai ser igual a 1 sobre 36. 1 sobre 36, eu escrevi mal aquele 36, então vou ter que limpar um pouco, recomeçar um pouco, porque ainda dá tempo. Então eu tenho aqui G sobre 1 quarto
igual a sobrenove. Estou a repetir isso e eu não quero repetir porque não há tempo suficiente para isso. Então 1/9 aqui vezes 1/4 e este G vai ser igual a 1 sobre 36. Então nós temos isso aí na alternativa D. Muito bem. Número 11. Qual é o perímetro de um terreno retangular, sabendo que um dos seus lados mede 0,3 km? Atenção, 0,3 km é um dos lados. Lado 1, 0,3 km, e isso corresponde a, multiplicando isso por 1000, né? Vamos ter aqui 300 metros. 300 metros, estamos a converter. Então o outro lado, que é lado 2, é de 100 metros. Então colocamos aqui 100 metros. Então queremos conhecer o perímetro desse retângulo. O perímetro desse retângulo, não é? Então o perímetro de retângulo é igual a 2 vezes o lado 1 mais o lado 2. Estamos a definir de acordo com este exercício. Então o perímetro de retângulo vai ser igual a 2 vezes o 100 mais 300. Então isto é 2 vezes 400. Tudo isso aqui é dado, está sendo dado em metros. Então isso vai ser igual a 800 metros. Muito bem. Número 12. Qual das opções abaixo apresentadas, corresponde à redução em segundos dos valores 24 minutos? Não, 24 minutos. Muito bem. Vamos dizer que 1 minuto corresponde a 60 segundos, não é? E 24 minutos estará exatamente para x. Então, usando aquela regra 3 simples, vamos ter x igual a 24 vezes... Aqui, 1 minuto está para 60 segundos. Eu não coloquei bem segundo aí, mas devemos prestar atenção. Segundos, né? Então, multiplicado isso, nós vamos ficar com 1440 segundos. Então, vamos colocar isso e temos isso na alternativa B. Qual é a ordem crescente dos radicais? Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 3 e raiz sexta de 6. Então, a primeira coisa que devemos fazer é colocar os índices desses radicais, não é? Colocar o mesmo índice de radical aqui. Então, para fazer isso, nós só precisamos de achar o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum de 4, 2 e 6, que é exatamente o 12. Então, para isso, vamos ficar aqui com raiz 12ª de 4 elevado a 3, e a seguir vamos ficar com raiz também aqui 12ª de 3 elevado a 6. A outra é raiz também 12ª de 6 elevado a 2. Então nós temos aqui raiz 12ª de 4 elevado a 3, raiz 12ª de 3 elevado a 6 e raiz 12ª de 6 elevado a 2. E vamos fazer uma comparação. Qual é o menor termo aqui? Então é muito simples. O menor número aqui é 6 elevado a 2, dá 36. Então aqui 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então este é o menor. Primeiro vamos ter o quê? Vamos agora escrever isso. Temos raiz sexta de 6. A seguir vamos ter raiz quarta de 4. E finalmente vamos ter raiz quadrada de 3. Então esta aqui é a ordem crescente. E temos isso na alternativa A. Então esta é a alternativa correta. Primeiro raiz sexta de 6, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 3. Primeiro colocamos os radicais sob o mesmo índice, né? Sob o mesmo índice. Então é o que fizemos aqui. Então depois é fácil trabalhar apenas com os radicandos. Então comparar apenas os radicandos. Então aqui o maior radicando é 3 elevado a 6. Então o menor é 6 elevado a 2 e a seguir é 4 elevado a 3. Então facilmente vamos poder marcar aí ou colocar a alternativa correta. Qual é a média e a mediana do seguinte conjunto de dados? Temos aqui 0, 2. Primeiro vamos colocar, para conhecermos a mediana, né? Temos que colocar esses dados em ordem crescente. Esse é o primeiro passo. Vamos contar. Temos 0, temos 1, depois temos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Eu estou a contar aí. Depois temos 3, 3, 3, 3 e depois temos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O nosso N é ímpar, então só precisamos
do valor central. Então vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oitavo neste caso, porque se contarmos de novo para este lado vamos ter 7. Então este aqui está no meio aqui, que vamos chamar de mediano. Vamos dizer que mediana, como o n é par, né? O é ímpar, desculpa, o n é ímpar, então a mediana vai ser igual a 2. E a média, vamos agora à grade média. A média vai ser igual a soma de todos esses valores dividido por total, que é 15. Então aparece o 0, aparece 2 vezes o 1, e temos 7 vezes o 2, e temos 4 vezes o 3, e ainda temos o 4. Tudo isso dividido por 15. Bem feito, isso vai nos dar 12,13. Então queremos conhecer aqui qual é a média e a mediana do segundo conjunto. A média, primeiro é a média, então 2,1 e 2. Então temos isso aí na alternativa D, exatamente aqui. Aqui é uma questão de usar bem a cabecinha para fazer o cálculo, mas 2,1 e 2 é o que nós chamamos, porque aqui tem 2,3, então eu tiro este 3, então fico com 2,1, vai arredondar uma casa, então vou ficar com 2,1 e 2. Muito bem, número 15, qual é o produto de menos 3 elevado a 2 vezes 2 sobre 3 elevado a 2? O produto disso, menos 3 elevado a 2 é 9, vezes 2 elevado a 2, que é 4, tudo isso aqui sobre 9, não é? Então, bem simplificado, isso vai nos dar 4, é o que nós temos na alternativa D. A seguir, vamos ao número 16. Ao sair de casa, a Marlene encontrou um amigo que lhe deu um chocolate e meio. Então, o amigo dá um chocolate e meio, corresponde a 3,5. E mais tarde, o outro amigo deu-lhe mais um quarto. E o outro ainda um chocolate. O outro amigo deu um chocolate. Querem saber quanto que dá isso? Vamos achar MMC aqui. De 2 e 4, que é 4. Então, aqui vamos colocar o 4. Resolvendo bem isso, vamos ficar com 6 aqui. Ficar com 1, e aqui vamos ficar com 4, tudo isso aqui sobre o mesmo denominador, que é 4, isso vai nos dar o que? 11 sobre 4, temos isso na alternativa B. Vamos passar para o número 17, qual é o valor da seguinte expressão? É menos 1, não é, sobre 5, tudo elevado a 2, então é menos 1 sobre 5, vezes menos 1 sobre 5, que é igual a 1 sobre 25 positivo. Então vamos colocar dois números com o mesmo sinal, então o produto é positivo, e temos isso na alternativa D. Atenção, eu não coloquei que aqui tenho menos 1 sobre 5 elevado a 2 igual a isso tudo que eu andei a escrever aqui. A seguir vamos para o número 18. Numa escola há 3.000 estudantes, dos quais 1.000 são alunas. Qual é a percentagem dos alunos? É só tirarmos de 3.000, vamos tirar 100. Então, não vamos tirar 1.000, desculpa. Vamos tirar 1.000 para ficarmos com 2.000. Então, este 2.000 aqui corresponde aos alunos, já que tiramos alunas. Então, estamos a dizer o quê? Que os 3.000 que nós estamos a apresentar aqui correspondem a 100%, não é? Correspondem a 100%. E o X, não, desculpa. O X de onde? Essa bolacha é bem grande. Agora vou diminuir porque estou a tentar apagar, estou a tirar tudo, estou a diminuir o tamanho, né? Então vou limpar tudo isto. Vou voltar a escrever o meu 3.000, que está para 100%. Agora, e o 2.000? E o 2.000 está para X. 2.000, você escreve 200 diz 2.000. que é isso? Ok, aqui não tem X, vamos colocar o X, está para X. Muito bem, o 3.000 vezes X, tudo isso vai ser igual a 2.000 vezes o 100%, né? Vezes o 100%. Então, estamos a dizer que o X vai ser igual a 2.000 vezes 100%, tudo isso sobre 3.000, e isso vai ser igual a 67%. E temos isso na alternativa C. Muito bem. Aqui a percentagem corresponde às frações 3 sobre 10. 3 sobre 10 temos... vamos fazer uma divisão muito rápida. Falamos de percentagem várias vezes. Aqui nós temos 30%. Aqui nós temos 30%. 4 sobre 5, isto dividido, isso vai dar 0,8 vezes 100, vai nos dar 80%. 1 sobre 2,
Isso vai nos dar o que? 0,5 vezes 100, isso vai nos dar 50%. É só isso. Fazer divisão, depois multiplicar por 100. 1 sobre 4 vai nos dar 0,25, multiplicado por 100 vai nos dar 25%. E 7 é sobre 20, isso vai nos dar 7 sobre 3,5, então 0,35 vezes 10, ou vezes 100, desculpa, vai nos dar o que? 35%. Então temos aqui 30%, primeiro 30%, 80%, 50%, 25%, 35%. Onde é que nós temos isso? 30%, 80%, 50%, 25%, 30%. Então temos isso na alternativa D. Temos isso na D. Vamos ao número 20. Aqui frações correspondem às percentagens 4% e 24%. 4% corresponde a 4 sobre 100. Não é? Se dá 4%, não é? E isso corresponde a 4%, não é? E 24% corresponde exatamente a 24 sobre 100. E nós temos isso na alternativa C. Número 21. Qual das opções é possível construir um triângulo com as medidas indicadas, não é? Queremos saber qual das opções é possível construir o triângulo com as medidas indicadas. Primeiro devemos saber o seguinte, que só é possível construir um triângulo quando a soma dos comprimentos de dois quaisquer lados, né, do triângulo for maior que o comprimento do outro lado. Isso é que nós devemos perceber, não é? Que só é possível construir um triângulo quando a soma dos comprimentos de dois quaisquer lados, não é, do triângulo for maior que o comprimento do outro lado. E vamos fazer essa tentativa aqui. Primeiro temos aqui 8 centímetros. 90 milímetros correspondem a 9 centímetros. E aqui 0,7 decímetros correspondem a 7 centímetros. Então, vamos só transformar isso e mostrar que na alternativa A nós temos o que? 8 centímetros, 90 milímetros correspondem a 9 centímetros e 0,7 decímetros correspondem a 7 centímetros. É necessário converter primeiro para não cairmos no erro, não é? Então, se eu vou fazer aqui, vou adicionar o 8 com 9, vou ter o quê? Então, a soma vai ser superior que 7, então posso construir triângulo, vou pegar este 9, vou adicionar com 7, também é superior que o 8, então é possível construir aqui. Porque eu estou a somar o 8 com 9, então o resultado que eu tenho aqui é superior que este 7 aqui. Veja só, aqui eu tenho o que? 17, 17 é superior, então é possível eu construir o triângulo de acordo com este teorema que eu acabei aí enunciar, não é? Então, porque só é possível, atenção, só é possível construir um triângulo quando a soma dos comprimentos de dois quaisquer lados do triângulo for maior que o comprimento do outro lado. Então, eu estou a somar 8 com 9, vejo que é superior que 7, somo 9 e 7 é superior que 8, somo 7 com 8 é superior que 9. Então, vamos fazer essas tentativas e nós temos isso aí na alternativa A. O que não é possível aqui, por exemplo, você soma aqui, nós temos 3 centímetros, você soma 3 centímetros com 4 centímetros. Não vamos ter 9 centímetros. Você está a somar aqui, são 12 centímetros com 5 centímetros, não vai ter 20. Está a somar 4 centímetros com 3 centímetros, não vai ter 9. Então é exatamente isso. Até aqui fizeram uma repetição aqui. C e B é a mesma coisa. Então logo íamos descartar nas nossas tentativas. Muito bem, a tentativa correta é A. Mas é bom perceber isso, hein? Muito importante, hein, doutora Branche? Valeu, hein? 22. Qual é o valor de B, sabendo que o mínimo múltiplo comum, MMC, né, de 20 e B é igual a 540? Então, nós temos os dois valores. Sabemos que o mínimo comum, por exemplo, desses dois valores, nós devemos, quando nós multiplicamos esses dois valores, temos esse valor que nos apresentam aqui na igualdade. Então, é um produto. Podemos multiplicar o 20, não é, com o próprio B para termos o 540. Então, para conseguirmos esse B, vamos dividir o 540 por 20. Então, isso vai ser igual a 27. Então, é 27. É 27. É 27. É 27 o valor de B. Então, temos isso aí na alternativa A. Número 23. Qual é o valor de A? Sabendo que o máximo divisor comum MDC tem que ser igual a 1. Devemos procurar um número que é primo, um número que vai ser primo, não é? Primo entre esses números. Dois números são primos entre si. É o que eu queria dizer. Por exemplo, o 3 elevado a 2 não é primo
não será primo entre esse número aqui, uma coisa parecida. Então, para serem primos entre si, nós precisamos de um número que não é divisível por esta aqui. Então, nessas alternativas devemos procurar todo número que tem aí um 3, não pode ser, porque o MDC não é é um outro número diferente. Então, procuramos um número que ao ser colocado aqui, o MDC vai ser o máximo divisor comum neste caso. E esse número é 20. Então, se eu coloco 20 e 27, eu vou perceber uma coisa, que esses dois números aqui são primos entre si. Um número que é primo entre o outro, né? Então, esses dois números são primos entre si, porque o seu MDC é igual a 1. Então, se eu tenho isso aí na alternativa C, eu coloquei 20 porque eu tenho 2 elevado a 2 vezes 5. Então, 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, a alternativa correta aqui é C, não é? Em C. Então, esses dois números são primos entre eles. Qual é a medida de lado de uma sala quadrangular cujo perímetro mede 262,8 decímetros? Ok, vamos aqui. O perímetro desta sala é de 262,8 decímetros, não é? Então, nós queremos conhecer o lado, não é? No meio do lado, nós sabemos que o perímetro de um quadrado é 4 vezes o lado. Então, como sabemos que aqui nós temos 262,8 decímetros, vamos igualar a 4L. Este 4 passa para outro membro de vídeo. Eu vou inverter, vou ficar com L igual a 262,8 sobre 4. Tudo isso aqui está em decímetros. Então, aqui o lado vai ser igual a 65,7 decímetros. Vamos ver nas alternativas. A alternativa A temos 65,7 metros. Atenção em metros, não está correto. Temos aqui 6,57 metros. Ok, parece que aqui, se nós dividirmos o 60 vamos ao metro, né? Dividimos os 65,7 decímetros por 10. Vamos ter aqui 6,57 metros. Então, 6,57 metros, não é? Atenção, 6,57 metros nós temos aqui na alternativa B. Aqui temos 65,7 decímetros e atrapalha um pouco aqui na alternativa A. Coloca 65,7 metros. Então, você cai logo aí, não. Tem que olhar para as unidades e converter se necessário. Número 25. Entre dois números há uma diferença de 0,43, sendo o maior 20,127, não é? Qual é o menor número, não é? Estamos a dizer o que? O maior é 20,127, então há um número que está em falta aqui, mas a diferença é de 43. Então estamos a dizer que temos um x que é igualado a 0,43, que vamos passar para o outro membro. Vamos subtrair com esse 127, sinal, vamos comer isso, vamos ficar com menos x igual a 19,697 negativo. Então, multiplicamos todos com menos 1 para ficarmos com 19,697. Então, o menor número é este aqui, que nós temos aqui na alternativa A. Número 26. Qual é a opção em que os conjuntos M e N são disjuntos? Só são disjuntos conjuntos quando nós não temos quando não temos elementos comuns, né, nos dois conjuntos, ou seja, quando a interseção é igual a conjunto vazio. Então temos isso aí na alternativa D. Simples. Qual das opções abaixo indicadas traduz o dobro do triplo de 7 elevado a 2? É dobro do triplo de 7 elevado a 2. Então aqui é 6, aqui é 49 e o resultado é 294. E temos isso na alternativa D. É dobro do triplo de 7 elevado a 2. É o que estamos a perceber. Quando os eixos de simetria é possível traçar num trapézio retângulo? Não temos nenhum eixo de simetria. Então a alternativa correta é exatamente D. 29. Dados os conjuntos A, temos aqui, no primeiro conjunto temos 1, 3, 5, 7, B temos 7, 9, 11 e C temos 11, 13, 15 e 17. Qual é a representação em extensão de A interseção com B, interseção com C? Atenção, aqui não temos parênteses, não vamos confundir com aquela propriedade associativa. Nós temos aí
Neste conjunto aqui, A interseção com B. Se nós interceptarmos o A e B, vamos ter 7, um elemento comum. Agora, se interceptarmos com C, não temos nenhum elemento comum aqui. Então, logo, como nós não temos elemento comum neste conjunto C, então significa que o nosso resultadinho aqui é exatamente o conjunto vazio. Não temos nada, porque neste C não temos o número 7 que é comum em A e B. Então o resultado é vazio mesmo. Oh, não, conjunto vazio, não vazio. Vamos para o número 30. Qual é o valor numérico da expressão? Temos aí 5 sobre 2 menos 3 sobre 2 vezes 4 sobre 3, tudo isso aqui dentro de parênteses, menos, mais 1 vezes 5 sobre 6. Aqui vamos primeiro dar prioridade àquilo que chamamos de multiplicação em primeiro lugar. Atenção. Então vamos manter este 5 sobre 2 e vamos multiplicar. Menos 3 vezes 4 dá 12 e 2 vezes 3 dá 6. Depois podemos achar o MMC aqui mesmo e 1 vezes 5 dá 5. Então vamos ficar com 5 sobre 6. MMC de 6 e 2 é exatamente o próprio 6. Então multiplicado aqui com 3 para termos o 6, aqui com 1 e aqui com 1. Continuando com os cálculos, 3 vezes 5 dá 15, menos 12, mais 5, tudo isso aqui sobre 6. Muito rápido aqui. Então, 15 menos 12 dá o quê? Dá 3, 3 mais 5 dá 8, então temos 8 sobre 6. O máximo de tesouro como de 8 e 6 é 2, 8 dividido por 2, 4, 6 dividido por 2 é 3, então temos 4 sobre 3. 4 sobre 3 é o resultado e temos isso na alternativa A. Número 31. Qual dos números seguintes representa número natural? Raiz quadrada de 81, que é igual a 9. Então, é exatamente D aqui. Como se designa o valor que se repete com maior frequência numa série de N valores de uma variável estatística? É moda. Qual é a solução da expressão? Temos aqui menos 3 raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 32. Vamos fazer a decomposição deste 32. Vamos fazer aqui o 32, decompondo o 32, uma vez, né? Por 2, isso aqui dá 16, não é? Lá já é suficiente, por 2 dá 16. Então, e o 8 por 2 dá 4. Também isso é suficiente para substituir. Essa é uma maneira mais rápida. Menos 3 raiz quadrada de 4 vezes 2 mais 16 vezes 2. 16 sai, 4 sai. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada deste número aqui é exatamente isso, né? Sim, essa aqui é raiz quadrada de 16. É 4 e raiz quadrada deste número é 2, então vamos ter menos 3 vezes 2, raiz quadrada de 2, não é? E mais 4 raiz quadrada de 2. Continuando, vamos ter menos 3 vezes 2 para termos o menos 6, raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 2. Então vamos colocar a evidência, raiz quadrada de 2, então menos 6 mais 4 é raiz quadrada de 2 e isso vai ser igual a menos 2 raiz quadrada de 2. E temos isso na alternativa A. Ok, estamos agora com o número 34. 0,155 é o produto de dois números, sendo um deles 0,2. Qual é o outro? Estamos a dizer que 0,2 quando multiplica o x, o produto é exatamente 0,155. É o que nós estamos aqui a dizer, né? Agora, vamos dividir agora o x, vai ser igual a 0,155 dividido por 0,2. E qual será o resultado? Não é? Então, fazendo esta divisão de uma maneira muito rápida, vamos ter aqui um valor. Vamos dividir aqui ou vamos dividir aqui no rascunho para ficarmos com este valor aqui 0,75. Então vamos colocar aqui 0,775. Então a alternativa D ainda estava aí a dividir, porque aqui não tem espaço suficiente. Podíamos fazer aqui, mas o espaço não permite.
35. Qual é a opção correta que traduz a comparação entre 46,9050 e 46,905? Parece que o zero aqui não tem significado. Aqui este número é o mesmo número, não é? São números iguais, né? 46 igual a este número aqui, são iguais. Muito bem, são iguais. 36. Dos números abaixo indicados, qual é o maior número primo? Vamos dizer que o zero aqui não é significativo. Atenção, no número 35. Dos números abaixo indicados, qual é o maior número primo? O maior número primo aqui é 7. É este maior número primo. 37. A Joana deseja comprar uma boneca que custa 120 meticais, mas só tem 80% desta quantia. Quanto terá de juntar para comprar a boneca? Estamos a dizer que 80%. Estamos a multiplicar estes 120 meticais. Já estamos a correr com o tempo por 0,8, não é? E isso vai nos dar um valor muito bem bonito aqui, que corresponde a 96. Então, se eu tiro do 120 o 96, vou ficar com 24. Então, quanto terá de juntar para comprar a boneca? Tem que juntar pelo menos 24, né? Tem que juntar 24. 24 mais 96, vamos ter 120, então vai conseguir comprar a boneca. Sem isso, não há boneca, Joana. Você vai render. Qual é o comprimento real de um carro com 8,8 centímetros, não é? Com 8,8 centímetros de comprimento no desenho, sabendo que o mesmo foi desenhado na escala de 1 dividido por 50. Estamos a dizer que porque isso é a escala vai ser a distância do desenho sobre a distância real, então é igual à escala. Então neste caso a nossa escala é de 1 dividido por 50, assim. Então vamos substituir. No desenho nós já temos 8,8 centímetros. Atenção, isto é representado em centímetros, isso vai ser igual a 1 sobre 50. Então este D aqui vai ser igual, então multiplicado 50 por 8,8 centímetros vai nos dar o quê? Vai nos dar 440 centímetros. Então o desenho real é dividir isso aqui por 100 é de 4,4 metros. Então nós temos isso na alternativa B. Atenção, é necessário conhecer esta fórmula aqui, e isso é bom. 39. Qual é o algoritmo que pode substituir a letra S de modo que o número 4.788S seja divisível simultaneamente por 5, 6, 9, 10 e 15. Nós devemos prestar muita atenção aqui nesse algoritmo. Se nós colocarmos o 3 aqui onde tem S, então esse número, precisamos ter os últimos dois, né? Teremos aqui 83. Não vai ser divisível por 5, nem vai ser divisível por 6. Então, sem levarmos muito tempo, o único que é universal aqui é exatamente o 0. Porque se nós temos o 0, qualquer número que termine exatamente com este 0 é divisível por 5, pode ser divisível por 6, pode ser divisível por 9, pode ser divisível por 10 e também pode ser divisível por 15. Então é 0, é o único número. Vamos ao último número, que é o número 40. Eu não consigo ver bem isso, mas me parece que é 2 elevado a 3, parece que é 3 elevado a 2, aqui é 6 elevado a 2 e 2 elevado a 2, não é? Vamos pensar assim. Aqui 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 8, não é? E 3 elevado a 2 é igual a 9. Então se eu adiciono 8 com este 9 aí, vou ter de 17, né? Vou ter 17, aqui vou ter 17, muito bem. E aqui no 3 elevado a 2, não, é 6 elevado a 2, mais 2 elevado a 2 de novo. Isso aqui dá 36 mais 4, e isso dá 40. Então, eu tenho esses números aqui, 17 e 40. Então, esses dois números aqui não são primos, não são pares e nem são ímpares. Presta atenção, este 17 é ímpar e 40 é par, então não pode ser ímpares só. Então devem ser primos entre si, não podem ser primos só, porque o 40 não é um número primo, porque o 40 aceita ser dividido por muitos numerinhos aí. Agora o 17 é que é primo aqui.
Então esses números são primos entre si, a alternativa D, porque o seu MDC é igual a 1, o seu máximo divisor comum é igual a 1. Então esta foi a resolução do exame de admissão em Instituto de Formação de Professores do ano 2017. Então é só ver com calma, colocar alguns comentários aí, colocar likes e partilhar, né? Partilhar. Todos devem ter o exame, todos devem ver. E atenção, colegas, vamos comentar,